Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. Nós queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que nós alcançamos da parte do Senhor, o nosso Deus, para juntos adorarmos a Ele, este dia que Ele nos deu. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes, os nossos irmãos que estão em suas casas, nos seus lares, e também estão preparados para cultuar, preparados para adorar o nome do Senhor, o nosso Deus. Convido os irmãos para nós fazermos mais uma oração e iniciarmos assim o nosso momento de culto, o nosso momento de adoração ao Senhor. Oremos então. Soberano, eterno e querido Deus, Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos concede de nos reunirmos em Tua casa, Senhor, para prestarmos o nosso culto de louvor ao Teu nome. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua igreja. Senhor, a cada um dos Teus filhos que nesta noite se faz presente aqui, Senhor, no templo, em cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão nos lares, mas estão, Senhor, cultuando o Teu nome, estão adorando o Teu nome neste momento, ó Senhor, juntamente conosco, através dessa live. Abençoa a Tua igreja, continue conosco, ó Pai. Ó Senhor, que a alegria do Teu Espírito Santo seja evidenciada em cada coração, em cada vida, Pai. Deus eterno, nós Te louvamos
e bendizemos o teu nome, e pedimos ao Senhor, que tu venha falar conosco nesta noite, pela tua palavra, pela ministração da tua palavra, por intermédio dos louvores, Senhor. Que a alegria, Senhor, do teu Espírito Santo inunde cada lar, cada casa neste momento, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Nós assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quero convidar aqui a missionária Adriana para louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa. Aleluia. E hoje, meus irmãos, nós estamos alegres e alegres pelos feitos do Senhor, o nosso Deus. Aos irmãos que estão em casa, hoje nós temos o privilégio de receber aqui no templo a nossa irmã Alzira. Louvo a Deus pela sua vida, irmã Alzira. No último domingo, ela manifestou-se o desejo de retornar aos braços do Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor. E hoje ela está aqui presente para nós juntos adorarmos o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu glorifico a Deus por isso, porque a palavra de Deus, ela é transformadora. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Nós adoramos Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, para aprender um pouquinho da palavra de Deus e também para o adorar. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós vamos estar louvando o hino 388. Você que está aí na sua casa, pegue sua harpa, louve a Deus juntamente conosco. Aleluia. Canta, ó crente. Nós temos motivos de cantar ao Senhor. Porque o Senhor tem, como já disse, feito grandes feitos. E por isso nós estamos aqui hoje para o adorar. Vamos cantar. Canta, convido, ó crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa Deus pensar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim existe, canta pra Jesus. Canta, convido, crente, alegra o coração. Louva a Deus, com feliz canção. Cheio está o mundo de educação e dor. Canta o amor novo do teu Salvador. Canta, convida ao crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Isso se te levanta quando menos está. Se confiando, cantas, seu amor real. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Logo após a leitura da palavra de Deus, nós estaremos orando, intercedendo a Deus em favor da sua igreja, em favor do seu povo, em favor de cada um dos nossos irmãos que necessitam das bênçãos do Senhor.
crendo, irmãos, que este tempo está passando. Daqui a pouco nós estaremos nos reunindo novamente, alegres, adorando o nome do Senhor, o nosso Deus. Glórias a Jesus. Carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 15. Carta pastoral, carta de Paulo apóstolo a Tito, capítulo de número 2, do versículo 11 ao versículo 15. Eu quero, aproveitando este momento, mandar um abraço a todos os nossos irmãos que estão nos seus lares, que não podem estar conosco devido a este momento de pandemia. Nós temos, nós estamos já recebendo um grupo de irmãos, mas não podemos receber todos, visto que nós temos alguns irmãos que fazem parte do grupo de risco. Então quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos. Se eu citar algum nome, talvez eu peque em não citar outros, mas todos vocês, nós estamos com saudades de vocês, mas cremos que em breve nós estaremos reunidos para adorar a Deus pela vitória que Ele tem nos dado. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor? Irmão Luiz, eu acho que é o microfone aqui com as baterias. Vamos substituir. Eu acho que é a bateria. Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar então, irmãos, e apresentar ao Senhor. Se você tem uma necessidade, apresente neste momento ao nosso Deus. Ele é poderoso para nos ouvir, Ele é poderoso para responder, Ele é poderoso para nos dar vitória. Oremos. Querido Deus, estamos em Tua casa, na Tua presença, lemos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, esta palavra que é viva, eficaz, transformadora, esta palavra que cura, esta palavra que alegra, esta palavra que transforma. Senhor, neste momento, Senhor, na autoridade da Tua palavra, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos e intercedemos pela Tua igreja, intercedemos em favor de cada um dos Teus filhos, Senhor. Nós temos alguns dos nossos irmãos que estão passando por esta dificuldade, Senhor, da pandemia, e nós queremos pedir, Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre eles e que eles venham ser curados, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Oramos também, ó Senhor, por aqueles que estão acamados, adoentados por outros tipos de enfermidades. Senhor, e pedimos que a Tua bênção esteja sobre eles, ó Pai, e que eles venham também ser curados em nome de Jesus. Pai eterno, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção em favor de cada família, em favor de cada lar. Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu venha abrir portas. Nós pedimos, Senhor, que Tu venha, Senhor, trazer a paz, a harmonia, a alegria sobre os lares, ó Pai. Ó Senhor, que o Teu nome seja adorado e engrandecido na vida de cada um dos Teus servos. Também nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, Senhor, por intermédio da Tua palavra, fala conosco, para que nós possamos compreender o Teu querer, os Teus desígnios
e a tua vontade para a nossa vida. Pai eterno, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, que vive para sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos adorar ao Senhor com mais um louvor. Neste louvor nós vamos entregar as nossas ofertas, entregar os nossos dízimos para a manutenção da casa do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos fazer isso com alegria. Você que está aí na sua casa, separe a sua oferta, separe o seu dízimo e envie para a casa de Deus, envie para o templo. Não deixe de fazer isto, não deixe de ser agradecido, não deixe a fidelidade. Vamos continuar servindo a Deus com alegria, porque Ele tem cuidado de nós. Enquanto nós ofertamos, diácono irmão Luiz estará louvando ao Senhor com o hino. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Deus é o teu nome. Não é microfone, não. Está saindo lá? Vai. É o cheiro. Aleluia. Louvado e agradecido ao teu santo nome, Jesus. Aleluia. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória a Deus, aleluia. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e és o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória
Aleluia. Glória a Deus. A Ele toda a honra, glórias, louvores e exaltação. Meus irmãos, nós queremos aproveitar este tempo que temos para meditar na palavra de Deus, tendo como base o texto que nesta noite lemos. Nos referimos a Tito, capítulo de número 2, a leitura que fizemos a partir do versículo de número 11. É importante, irmãos, entendermos que esta carta é uma carta pastoral de Paulo ao seu companheiro de ministério, Tito. Tito, que, assim como Timóteo, assim como Silas, até o próprio Lucas, foram companheiros de Paulo no trabalho ministerial, na obra de Cristo, na obra apostólica. E Tito tem algumas particularidades com o apóstolo Paulo. Parece-nos que o temperamento de Tito levava ele a ser um conciliador. Uma das características deste pastor, Tito, era que ele era um homem conciliador. Ele trabalhou na igreja de Creta, auxiliando Paulo em Creta. Ele esteve na igreja de Corintos. Quando nós falamos que Tito era um conciliador, nós vamos ver que em um momento crítico da história da igreja de Corinto, quando a igreja foi severamente exortada por Paulo, e isto causou algumas dificuldades de relacionamento entre o apóstolo Paulo e a própria igreja, Tito, ele se coloca como um conciliador. E nós vamos ver que depois o próprio Tito recebe a incumbência do apóstolo Paulo para conduzir a igreja de Corinto a sua segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. E nós louvamos a Deus por isso, irmãos, porque Deus, Ele usa os homens segundo as suas características. Ele usa os homens para que a sua obra, para que aquilo que Ele tem a realizar, venha a ser realizado. E eu louvo a Deus por isso. No capítulo de número 2 da carta que Paulo escreveu a Tito, ele começa falando de algo que é muito importante, de manter e falar e viver a sã doutrina. A doutrina, aqui no caso, é os ensinamentos de Cristo de forma saudável, de forma sadia. E Paulo então escreve a Tito e faz aqui uma lista. Ele coloca uma listagem de como a igreja deve seguir, como a igreja deve andar. Então ele dá instrução para os idosos, para os homens idosos, ele dá instrução para as mulheres idosas, ele dá instrução para as mulheres jovens, para os moços, ele exorta os servos e exorta os senhores, para que cada um possa andar segundo a sã doutrina. Ele cita aqui algumas características, vou citar aqui alguns exemplos, escritos por Paulo a Tito, aos idosos ou aos velhos, que estes sejam sóbrios, que sejam graves, prudentes, que sejam saudáveis na fé, no amor e na paciência. Às mulheres idosas, que estas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, que não sejam caluniadoras, que não sejam dadas ao vinho e que sejam mestras no bem, ou seja, que sejam ensinadoras, né, do que é bom, do bem. Às mulheres novas, que elas sejam prudentes e que elas sejam ensinadas a amar os seus filhos e os seus maridos. Que elas sejam moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao marido,
a fim de que a palavra de Deus não venha a ser blasfemada. Ele também exorta aos jovens, e ele diz assim, aos jovens, que estes sejam moderados. E agora, ele fala para o jovem Tito, para o pastor Tito, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade, com linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta aos servos, aos que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo os agradem, não os contradizendo, não defraudando, mas sim mostrando boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Veja que Paulo, no capítulo 2, meus irmãos, ele começa esse capítulo e, para aquele que estuda a palavra de Deus de uma forma pormenorizada, parece-nos que esse capítulo foi escrito ao contrário. Porque depois, no versículo 11 a seguir, que Paulo começa a falar sobre a salvação. Ele diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, o texto que nós lemos. Então, parece-nos, assim, a primeira impressão é que este versículo 11 deveria estar lá no versículo 1, para depois vir as instruções da doutrina, da sã doutrina. Mas quando nós vamos estudar o texto de uma forma mais profunda, nós vamos ver que Paulo está trazendo ensinamento para a igreja. É uma carta pastoral que foi dada ao pastor Tito para que ele instruísse a igreja. Então, quando Paulo diz, olha, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ele está dizendo assim, olha, que nós fomos salvos pela graça de Deus. Ele está dizendo para a igreja, vocês precisam compreender, igreja, nós precisamos compreender como igreja, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E por causa desta graça, por este motivo, pela razão de que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos salvos e agora nós podemos exercitar a sã doutrina. Nós podemos colocar em prática os ensinamentos de Deus para a nossa vida. E aqui eu trago, nesta noite, um pensamento a respeito disso. Nós somos salvos, e a primeira ação da salvação na nossa vida é a purificação de todo pecado. Nós agora não temos sobre os nossos ombros o jugo do pecado, porque o pecado foi aniquilado, foi tirado dos nossos ombros por intermédio da graça. A graça, ela é, irmãos, o caminho, a graça de Deus, ela é o caminho pelo qual nós alcançamos o privilégio da salvação. Glória a Deus. Pela graça de Deus, irmãos, não há mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas. E esta graça faz com que nós rejeitemos aquilo que nos escravizava. O caminho, o mundo da escravidão. Pela graça de Deus nós fomos libertos do peso do pecado. Nós rejeitamos o pecado. Nós rejeitamos o jugo do pecado na nossa vida, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, por este favor que Deus fez. Deus, Ele nunca tirou o homem do seu coração, por mais miserável que nós somos. Lembra que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, e ele olha para dentro de si e diz assim, que miserável
quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Se ele parasse aí, irmãos, talvez ele iria desistir da fé. Mas agora ele olha para dentro de si e ele vê a manifestação, a ação do Espírito Santo de Deus, que faz nele aquilo que ele não pode fazer. Paulo diz assim, ele está dizendo, olha, eu não posso me ver livre do jugo do pecado por mim mesmo, mas pelo poder, pela justificação que há em Cristo Jesus, agora eu posso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu posso viver a minha vida em Cristo, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Algo que é maravilhoso, porque esta graça, ela equipara todos os homens, diferentemente da sociedade. A sociedade, ela classifica pessoas. Nós vemos, volta e meia acontece, e agora no mundo atual está acontecendo por causa de uma barbárie nos Estados Unidos, que há uma luta social contra o racismo. E é uma luta, podemos dizer que é uma luta justificada. Porque infelizmente os homens naturais, eles fazem classificação. Às vezes nós somos classificados pela fé que nós professamos. Às vezes nós somos classificados pela cor da nossa pele. Às vezes nós somos classificados pelo grau de conhecimento que nós temos, pelo número de diplomas que nós temos. Então, a sociedade classifica. E muitas das vezes, irmãos, nós observamos que esta classificação, ela favorece alguém e prejudica outros. Nós vamos observar que governos, eles precisam, para buscar melhorar a equiparação, eles começaram a buscar cotas para determinados tipos de pessoas. Então, para as universidades, para as escolas técnicas, há uma cota para um determinado tipo de pessoas. Isso nada mais é do que mostrar socialmente que há uma diferenciação entre pessoas, e o que não deveria existir, porque de origem nós somos todos feituras de Deus, nós somos todos feitos pelas mãos de Deus. Ninguém, nenhum, não há branco, não há negro, e aqui é politicamente correto, não há afrodescendente, não há amarelo, não há índio, não há vermelho, não há, irmãos, ninguém diferente, porque todos somos feituras de Deus. Por isso que eu louvo a Deus nesta noite, que o versículo de número 11, ele está dizendo assim na sua parte final, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, glórias a Deus. Deus está dizendo para nós que Ele não nos classificou por uma determinada categoria, uma determinada raça, uma determinada cor, um determinado poder aquisitivo, um determinado grau de conhecimento. Não, Ele nos classificou da seguinte forma: todos são meus filhos, todos podem ser alcançados pela salvação, sem exceção. Não é o brasileiro, irmãos, não é o americano, não é o africano, não é o judeu, não é o grego, não é o árabe, é que são todos nós. Somos todos nós que estamos dentro desta graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Mas qual que é o diferencial? A diferença não está em Deus, a diferença está nos homens, porque esta graça é um favor sem merecimento, favor imerecido. Porém, para que nós venhamos fazer ou receber
os benefícios desta graça, para que nós tenhamos o beneplácito de Deus sobre a nossa vida, nós temos que estar debaixo desta graça, receber isto como dádiva de Deus. Seria como, eu vou citar um exemplo familiar, eu acho que uma das vezes eu já falei sobre isso. Tive um tio que foi desertor do exército na Segunda Guerra Mundial. Ele foi desertor. E por um tempo, ele ficou escondido nas matas, lá no estado da Bahia, porque ele tinha medo de ser pego como desertor, porque ele ia sofrer sanções do exército. Então ele ficou foragido do exército. Só que num determinado momento da história, o governo anistiou todos aqueles que desertaram. Todos foram anistiados. Então ele voltou a ter todo o direito de cidadão comum. Só que avisavam para ele, falaram para ele: olha, você recebeu a anistia. E ele ficou muito tempo sem acreditar nisto. E ele continuava viveu um período grande depois da anistia, como foragido ainda. Mas por que ele viveu? Porque ele não acreditava na anistia que o governo tinha dado. Ele não se inteirou de que aquela anistia era uma realidade. E até que ele foi um dia convencido de que ele estava anistiado, que ele não seria punido por ter desertado do exército. Aí todas as vezes que eu falo da graça de Deus, eu lembro do meu tio. Porque hoje, nos dias atuais, tem muita gente que ainda, mesmo ouvindo a respeito da graça de Deus, mesmo ouvindo que ele pode se livrar do jugo do pecado, mesmo ouvindo que Deus manifestou o seu amor, trazendo a sua graça, por intermédio da sua graça, salvação a todos os homens, muitos ainda estão foragidos debaixo da escravidão, porque não creem, não acreditam, não fazem uso da graça de Deus que foi manifestada aos homens. Então, nesta noite, irmãos, eu quero dizer para a igreja, para todos que estão nos ouvindo, que nós estamos debaixo da graça salvadora. É o poder salvífico por intermédio do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que trouxe a nós salvação. E isto, irmãos, nos faz viver uma vida debaixo da vontade, orientação e palavra de Deus. Por isso que nós vamos ver que Paulo não escreveu errado. O texto está na posição certa. O texto está na colocação certa. Porque no versículo de número 12, ele vai se referir aos primeiros versículos. Olha, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Olha, ele está dizendo, pela graça nós podemos ser ensinados. Pela graça nós recebemos os ensinamentos de Deus. A graça de Deus, irmãos, ela abriu os nossos olhos para nos voltar para a presença de Deus, para o querer, para o fato de que Deus é nosso Senhor. Ele está, irmãos, acima de tudo. Ele é soberano e Ele agora ensina-nos a viver na sua presença. Porque quando nós fomos livres, o jugo do pecado, o peso da escravidão caiu dos nossos ombros. E agora nós nos sentimos livres. E esta liberdade, irmãos, ela é magnífica. Porque pela liberdade os nossos olhos se abriram e nós vimos a possibilidade de servir a Deus. Não por obrigação, mas por prazer. Louvado seja o nome do Senhor.
não porque eu sou obrigado a serventia, não porque eu estou debaixo de um senhorio subjugado, acorrentado, obrigado, não. Agora, quando meus olhos se abrem, quando os olhos do homem se abrem pela graça da salvação, agora nós entendemos o privilégio que é estar na presença de Deus. O privilégio que é conhecer a sua palavra, a sua doutrina, o seu querer, os benefícios que esta palavra nos traz, que essa doutrina nos traz, o equilíbrio de alma que nós temos, a paz espiritual que nós recebemos da parte de Deus, o privilégio, irmãos, que nós temos de levantar pela manhã e dizer: Senhor, eu te agradeço por este dia e pela tua presença na minha vida. O privilégio, irmãos, de poder abrir a palavra de Deus e compreender que pela sua palavra nós somos moldados, nós somos formados, nós aprendemos a andar de uma forma pia, de uma forma reta, de uma forma sóbria, de uma forma justa, não por nossos méritos. Porque, irmãos, todas as vezes que nós olhamos para nós sem o brilho de Deus em nossa vida, nós vamos ver que temos falhas, que somos falsos. Por isso que nós precisamos olhar para esta palavra e observar que nós devemos renunciar à impiedade, que nós devemos renunciar às concupiscências mundanas, aqueles prazeres desequilibrados. Por isso que ele diz assim, as concupiscências mundanas, porque são prazeres desordenados, são os prazeres desordenados, que eu sempre digo isso também, irmãos, que o pecado, ele traz prazer, mas é um prazer que distancia o homem de Deus. Logo, quando o pecado distancia o homem de Deus, o homem vai ficando cada vez mais longe da luz. E quanto mais longe da luz o homem estiver, mais obscura será a sua visão e mais difícil será o discernimento para servir a Deus. Por isso que nós devemos, olhando à luz do texto que nós lemos, nós devemos renunciar, e é uma renúncia diária, é todos os dias, renunciar à minha vontade, renunciar o jugo do pecado, renunciar à impiedade, para viver neste tempo. Paulo está dizendo do século presente, ele está dizendo do tempo da nossa existência, do tempo da nossa vida. Nós devemos viver de forma sóbria, pia, justa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu já me encaminho para a conclusão desta palavra, mas eu quero dizer para a igreja, mas por quê? Para quê que nós devemos observar tudo isso que nós lemos nessa noite? Para os homens, que vocês sejam sóbrios, que vocês sejam prudentes, sadios na fé, que manifestem o amor, e manifestem o amor através da paciência. As mulheres que sejam também sérias, que sejam também, que tenham também uma vida regrada, conforme convém às santas mulheres, e assim, e por aí vai. Por quê? Para que fazer tudo isso? Para que observar esta palavra? Precisa ter um motivo, irmãos, porque isto custa, é renúncia, isto é renúncia. Viver uma vida sóbria, ser prudente, ser moderado, observar a palavra de Deus, isso tudo tem um preço, é o preço da renúncia. E para que isso aconteça, precisa ter um motivo.
preço de quê? Qual o objetivo disso? Se alguém perguntar para você assim, olha, por que você se abstém do pecado? Por que você se abstém dos prazeres da carne? Por que você precisa se abster de tudo isso? Você deve olhar para dentro de si e dizer assim, olha, sabe por quê? Porque eu estou aguardando a bem-aventurada esperança. Eu me abstenho dos desejos da carne, eu me abstenho dos desejos carnais, porque o meu olhar está lá na frente, está no porvir, eu estou olhando a recompensa que vem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse prazer carnal é temporário e prejudicial, mas eu me abster disso e santificar a minha vida me leva a viver a viva esperança. Eu estou aguardando, aleluia, eu estou esperando a bem-aventurada esperança. Que bem-aventurada esperança é esta? E Paulo diz assim, olha, a bem-aventurada esperança é esta, o aparecimento da glória, aleluia, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, é um objetivo que nos leva a uma vida de santificação como salvos. É o objetivo, é aquilo que nós almejamos, é aquilo que nós buscamos para a nossa vida. É ter o prazer, irmãos, de ter, aleluia, a certeza de que nós vamos ouvir o som do toque da trombeta, quando Jesus vier nas nuvens buscar a sua igreja. É ter plena convicção. Olha, irmãos, eu quero dizer nesta noite para a igreja, não tenha medo de dizer, eu sou salvo. Alguém pode dizer assim, mas é muita pretensão. Não é pretensão, não é constatação. Porque nós temos a plena certeza por intermédio da fé que estamos salvos em Cristo, porque estamos debaixo da graça dele e nos abstemos da prática mundana para viver piamente, sobriamente, para viver justamente, porque nós aguardamos a bem-aventurada esperança, nós aguardamos o aparecimento do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Qual é a segurança de tudo isso? Qual é a segurança de tudo isso? Paulo, ele diz assim, que nós temos estamos aguardando esta bem-aventurada esperança, e não sem preço, porque alguém poderia dizer, é muito fácil ser salvo, dizer que está salvo por causa da graça de Deus, é muito simples isso, mas não é simples, irmãos, não foi simples, e não será simples, porque sempre que nós falamos da salvação, da esperança do porvir, a eternidade com Deus, aleluia, nós vamos sempre nos lembrar do preço que foi pago. Glória a Deus. Nós vamos sempre nos lembrar que não foi de uma maneira gratuita. Não foi uma forma gratuita. Ei, escuta só isso. Você não foi sorteado, não foi sorteio. Esta graça chegou a você, a mim, a nós, porque o preço foi pago. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que é gratuito, aleluia, parece que não é valorizado. Mas eu quero te dizer nesta noite, valorize a salvação que você tem, porque o preço foi muito alto, foi caríssimo. Diz aqui o apóstolo Paulo, o qual se deu a si mesmo por nós, ele entregou-se a si mesmo por nós, é a prática do amor, isto é a essência do amor, a prática do amor. Deus, irmão Luiz, Deus não olhou para você e falou assim, eu te amo, ele não fez isso, ele manifestou o seu amor por ti, em que Cristo morreu para te remir dos teus pecados. Oh,
glória seja dada ao nome do Senhor. Lembre disso, meu irmão. Olha aí, ó. O sangue do Cordeiro foi espargido sobre a sua vida. O sangue de Cristo foi espargido. Você foi traficado pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Então ele diz assim, olha, ele entregou-se, ele deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Deus é lindo, Deus é lindo. Sabe aquele jugo do pecado, irmãos, que você levava? Jesus falou assim, daqui esse jugo. Glórias a Deus. Eu vou levar ele sobre os meus ombros. Glórias a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou pegar este jugo, este peso que está sobre os seus ombros e vou colocar sobre os meus. Aleluia. Eu vou te remir de toda a iniquidade. Remissão, irmão, significa está isento de pagamento. Ei, nesta noite eu quero te dizer, você está remido. Você está remido pelo sangue de Cristo. O inimigo não pode vir e cobrar uma dívida sua, porque essa dívida foi paga. Você está remido. Louvado seja o nome do Senhor. E mais do que isto, esta ação de Cristo, ela nos purificou. Glórias a Deus. Ela tirou de nós a mancha, a nódoa do pecado. E aí eu me lembro do coro do hino 39. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Glórias a Deus. É neste sangue que fomos lavados. Por isso que nós somos algo mais que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos purificou. Mas além disso, Ele fez com que esta iniquidade tirada, esta purificação conduzida pelo sangue do Cordeiro, Ele fez com que nós entrássemos em um rol de um povo especial, zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém perguntar para você, você consegue ser um homem sóbrio, um homem pio, um homem justo? Aí você vai dizer assim, olha, eu não conseguia. E quando eu olho para mim, eu ainda não consigo. Mas todas as vezes que eu vejo que eu estou lavado pelo sangue de Cristo, eu não vejo mais a minha iniquidade, eu me vejo purificado. E por esta purificação, eu tenho convicção de que eu posso viver, porque eu sou um homem e faço parte de um povo especial, zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E eu concluindo, eu digo assim, irmãos, nesse texto que nós lemos, você pode perceber que a salvação, ela veio completamente por intermédio da manifestação do poder de Deus. Nada foi feito por nós. Então nesta noite eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você se sinta privilegiado e que você exercite a tua vida em Cristo Jesus como um povo especial, zeloso e de boas obras. Glorifique o nome do Senhor na tua vida. Glorifique o nome do Senhor, porque você foi alcançado pela graça de Deus e pelo privilégio do Calvário. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando cada um de nós e que nós possamos, irmãos, caminhar dia a dia na presença de Deus. Amém? Nós queremos assim encerrar o culto. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui nesta noite. Estamos num número pequeno hoje, né? Hoje nós estamos em 6. O Giovanni chegou para completar os 7, né? Graças a Deus. Mas nós continuamos adorando a Deus, irmãos. Então você que está em casa, mais um lembrete para você. Na quinta-feira nós teremos o culto rosa. O culto será administrado pelas irmãs. Se você quiser e puder vir ao templo, venha. Nós temos possibilidade de cultuar a Deus com um número maior de pessoas. Mas isto, se você desejar vir, se você acha que ainda não deve vir, não
deixe de cultuar. Cultue a Deus mesmo aí na sua casa, tá certo? Nós vamos agradecer a Deus por este culto e vamos continuar servindo ao Senhor, porque nós somos chamados para isso. Oremos. Bondoso Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor tem nos dado de adorar o teu nome pela tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, que tem nos alcançado. Pai querido, que esta palavra produza em nós, Senhor, a alegria da salvação e que nós possamos valorizar, Senhor, sempre, ó Senhor, a observância da tua palavra. Senhor, continue com a tua igreja, com cada um dos teus servos. Mais uma vez, Pai, nós pedimos que tu esteja alcançando com as tuas mãos poderosas aqueles que estão passando pela adversidade da saúde, a adversidade do desemprego, ó Senhor, qualquer tipo de adversidade. Senhor, continue conosco, nos levando em paz aos nossos lares e abençoando a tua igreja como sempre tu tem abençoado. Esta oração, ó Pai, nós fazemos em o nome de Jesus, que vive e vive para sempre. Amém, Senhor. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todo sempre. E nós todos dizemos amém. Está encerrado em o nome de Jesus. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor, estende a sua mão uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.